Existem coisas na política brasileira que passam despercebidas pela maioria das pessoas. Regras pouco conhecidas, práticas que acontecem dentro da legalidade, mas que levantam uma discussão importante sobre representação e transparência. Recentemente, dois deputados de Minas Gerais apareceram em uma lista que chamou bastante atenção. Era uma lista de parlamentares que não haviam assinado uma proposta de emenda constitucional que pretendia reduzir o IPVA para 1%. Quando essa lista começou a circular, muitas pessoas começaram a perguntar por que alguns deputados não assinaram essa proposta? E a justificativa apresentada por dois desses parlamentares mineiros foi praticamente a mesma. Eles disseram que não haviam assinado porque estavam licenciados do mandato. Até aí, tudo dentro das regras. Deputados realmente podem se licenciar do cargo. Mas um detalhe curioso chamou a atenção. Nos dois casos, a justificativa envolvia exatamente o mesmo tipo de licença. Licenças estruturadas em 121 dias de afastamento. Alguns poucos dias de licença para tratamento de saúde, seguidos de muitos dias de licença por interesse particular, totalizando 121 dias. E esse padrão levantou uma dúvida: seria apenas coincidência ou será que esse tipo de licença aparece com mais frequência dentro da política brasileira? Foi então que eu decidi investigar, e quanto mais eu pesquisava, mais casos iguais apareciam. No Brasil, deputados federais podem se licenciar do mandato por alguns motivos previstos em lei, entre eles licença para tratamento de saúde, licença para tratar de interesse particular. Quando o afastamento ele ultrapassa 120 dias, o suplente passa a ocupar oficialmente a cadeira no Congresso. Ou seja, durante esse período, quem possui poder de voto, assinatura de projetos e a atuação legislativa é o suplente. O parlamentar titular fica oficialmente afastado do exercício do mandato. Até aí, tudo dentro da legislação, mas durante a investigação começou a aparecer um padrão curioso. Muitas licenças seguiam praticamente o mesmo formato, sempre totalizando 121 dias, tempo suficiente para que o suplente assuma a cadeira. Foi então que comecei a pesquisar exemplos pelo Brasil. Um dos primeiros casos encontrados foi no Ceará. O deputado federal Yuri do Paredão, do MDB. Ele utilizou esse modelo duas vezes nessa legislatura. A primeira licença aconteceu em 28 de junho de 2023, um dia de licença para tratamento de saúde, mais 120 dias de licença por interesse particular, totalizando 121 dias de afastamento. Ele retornou ao mandato em 27 de outubro de 2023. Mas em 29 de dezembro de 2025, o mesmo modelo apareceu novamente, mais uma licença estruturada praticamente da mesma forma. Durante apenas essa segunda licença, até o momento da pesquisa, eu identifiquei 88 postagens políticas em suas redes sociais. Postagens mostrando presença em inaugurações de programas, eventos partidários, agendas políticas, entregas de honrarias, eventos públicos e políticos. Ou seja, oficialmente ele estava licenciado do mandato, mas na prática continuava politicamente ativo. O que levanta uma reflexão curiosa. Na teoria, ele saiu da cadeira de deputado, mas na prática parecia que uma cadeira estava abrigando dois deputados. Ainda no Ceará, aparece outro exemplo. A deputada federal Fernanda Pessoa, do União Brasil. Ela também utilizou o mesmo modelo de licença. Licença iniciada em 1º de dezembro de 2025. 3 dias de licença médica, mais 120 dias por interesse particular, totalizando 123 dias de afastamento. Mas pouco tempo depois, ela aparece em agenda política, participando de reunião com o governador do Ceará, Eumano de Freitas. Sobre esse tipo de prática, o Jornal Diário do Nordeste relatou algo interessante. Segundo o jornal, essa prática já é vista dentro da política como uma espécie de rodízio para contemplar suplentes. O padrão também aparece no Maranhão. O deputado federal Marreca Filho, do PRD, utilizou essa estrutura duas vezes, sempre com poucos dias de licença médica, seguidos por 120 dias por interesse particular. E, novamente, durante esses períodos, a agenda política continuou ativa, eventos, articulações e participações públicas. Outro caso no Maranhão é da deputada Detinha, do PL. Ela também utilizou a mesma estrutura duas vezes no mandato. Licenças com poucos dias de afastamento médico, seguidos de 120 dias por interesse particular. Mais uma vez, formando o padrão 121 dias. Mas talvez um dos casos mais chamativos seja o do deputado Josimar Maranhãozinho, também do PL. Ele utilizou esse tipo de licença 4 vezes. 2 vezes no mandato anterior e 2 vezes no mandato atual, sempre com estruturas muito semelhantes. Alguns dias de licença médica e depois cerca de 120 dias de licença por interesse particular. É importante destacar algo aqui. Essa pesquisa analisou apenas parlamentares que utilizaram licenças recentemente, ou seja, casos mais atuais. Isso significa que uma análise mais ampla
olhando para outros mandatos e outros períodos, pode revelar muito mais casos semelhantes. E isso levanta uma discussão importante. Será que esse modelo virou apenas coincidência ou parte da dinâmica política do Congresso? Mas talvez a pergunta mais importante não seja sobre os parlamentares. Talvez a pergunta mais importante seja sobre o eleitor. Porque no final das contas, é o eleitor quem escolhe quem vai ocupar aquela cadeira. E isso levanta alguns questionamentos. Essa prática é justa com o eleitor que vota acreditando que o candidato escolhido exercerá plenamente o mandato? Se o eleitor soubesse que o seu candidato poderia ficar 4 meses, 8 meses ou mais afastado do cargo por decisão própria, ainda faria a mesma escolha nas urnas? Quantos eleitores sabem que após 120 dias de licença, quem assume é o suplente? O eleitor vota no titular ou acaba elegendo alguém que talvez nunca teria escolhido? Foi justamente a partir dessas reflexões que surgiu uma proposta de mudança, uma proposta de alteração na Constituição, chamada de PEC das licenças parlamentares, ou se preferir, PEC da moralização das licenças. A ideia é simples. Se o parlamentar se licencia por mais de 120 dias, permitindo que o suplente assuma o mandato, então o exercício político daquele mandato deve ficar temporariamente suspenso para o titular. Ou seja, durante esse período, ele não poderia participar de eventos políticos, divulgar agendas políticas, anunciar emendas parlamentares, participar de articulações públicas como se estivesse no cargo. Porque se alguém está ocupando oficialmente aquela cadeira, então o mandato precisa ter apenas um representante de fato, não dois. A proposta também prevê mais transparência, criando a obrigação de que as casas legislativas disponibilizem em seus sites oficiais uma área de fácil acesso, mostrando todos os parlamentares que utilizaram licenças ao longo da legislatura, não apenas os que estão licenciados no momento, mas também os que se licenciaram no passado, para que o eleitor possa acompanhar essas informações com clareza. No final das contas, essa discussão não é apenas jurídica, ela é política, ela é institucional, mas principalmente ela é democrática. Porque no final das contas, uma pergunta sempre vai permanecer: o mandato pertence ao parlamentar ou pertence ao eleitor? Licença parlamentar não pode virar estratégia política.